Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um emocionante episódio do nosso queridíssimo SigmaCast. E tem convidado novo. Eu posso dizer que é novo convidado aqui hoje. Estou recebendo aqui o novo diretor-geral dos nossos colégios, dos colégios Sigma. E eu recebo com muita felicidade aqui meu amigo Gabriel Carvalho. Olha só, que apresentação. Novo mais velho, eu acho que vai a sétima vez que eu estou nesse podcast. Nem é tão novo assim. Mas a primeira vez como diretor-geral, fico muito feliz de estar à frente de uma comunidade tão importante para a cidade de Brasília, que é a comunidade do Sigma. Muito feliz de estar sendo entrevistado pelo Thiago. E agora, na função de diretor-geral, posso falar cuidado com o que pergunta. É isso. Eu tenho que ter um cuidado agora. O homem não é mais diretor, ele é diretor-geral. Pessoal, o episódio de hoje fala de um tema muito importante. A gente discute os elementos da matemática. Matemática forma cidadãos de fato ou ela forma somente alunos? A ideia é discutir como a matemática pode ser importante, principalmente no que diz respeito à mudança de modelo mental e um pensamento cada vez mais analítico, de uma tomada de decisão muito mais bem feita. É isso que nos reserva hoje o nosso episódio e já vamos dar início ao SigmaCast. Gabriel, a gente sempre fica conversando sobre matemática, ensino, aprendizagem e tudo que tem a ver sobre educação e parece que ainda existe uma ideia que matemática é só decorar fórmula. Por que tem gente que ainda acha que matemática é só decorar fórmula? Acho que para começar, as pessoas elas acabam espelhando o que foi a vivência delas, né? Então, assim, muitos Boa, nossos pais, gerações anteriores, nossa geração, aprendeu matemática muito baseada em aplicação de fórmula de fato. Então, talvez a nossa própria experiência, Thiago, como alunos, né, quando a gente tinha 12, 13, 14 anos, era decorar tabuada, era simplesmente decorar as fórmulas e aplicá-las, mas o nosso foi um ensino muito mais baseado nisso. E o que se caminhou dentro da área da educação é que a matemática ela é muito mais ampla do que isso. E acho que, claro, né? Eu até acredito que no passado existiam sim bons professores que já tinham essa mentalidade, mas a educação ela foi evoluindo. Então, o ensino da matemática é basicamente o ensino de uma linguagem que é uma linguagem universal. E por meio desse ensino dessa linguagem tão especial que é a matemática, o aluno está desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de construção de algoritmo, que aí sim as fórmulas têm uma ligação sobre isso, a gente pode explorar isso um pouquinho mais para frente. Ele está trabalhando a sua criatividade, enfim, a matemática ela consegue estar desenvolvendo muitas habilidades para esse aluno, para além de simplesmente decorar uma fórmula e aplicá-la. Eu tinha um professor e, cara, eu sempre gostei muito da matemática. Eu sempre fui muito bom na matemática e ter ido para história e ciência política e sociologia acabou sendo porque eu não era tão bom nessas e queria ser bom nessas, mas na matemática eu era muito bom. E ele falava assim, tudo que foi criado pela matemática foi criado por seres humanos. E ele ficava brincando com a gente que a lógica era toda humana, como se aquela coisa de ser de exatas, não é de exatas, é uma coisa muito, muito meticulosa, sistemática. Ele falava, não, gente, isso tudo foi sistematizado, pensado e criado pelos seres humanos. Então ela é uma baita de uma ciência, ele falava isso, humana também, porque tem alta intervenção dos seres humanos aqui. Tudo isso aqui foi decodificado e pensado por seres humanos. Faz sentido? Faz sentido. E olha só que história curiosa, Thiago. As matérias que eu mais gostava eram história e matemática, olha só. Estamos trocando figurinha aqui. Quem sabe a gente possa trocar um dia aí, né? Mas faz todo sentido, Thiago. E assim, você até puxou um gancho super legal, cara. A gente tem alguns livros de história da matemática, Legal. que é uma área da matemática que a gente até explora pouco ali dentro dos anos finais do ensino médio. Muito próximo da filosofia, né? Muito próximo da filosofia. E aí, dentro dessa área de história da matemática, a gente aprende exatamente como a história humana está ligada diretamente ao crescimento matemático. Então, existe um motivo para a gente ter tido o primeiro avião só por volta dos anos 1900. É porque a base matemática necessária para a gente chegar neste modelo foi desenvolvida. Massa. E aí eu já aproveito para deixar uma baita indicação aqui para pais, alunos aí. A Janela de Euclides é um livro espetacular, que ele mostra exatamente como é que foi a construção da história da matemática. Pô, e gente, aí ele vai mostrando... Baita indicação de livro aqui, hein? E aí ele vai mostrando exatamente isso, como os avanços científicos foram acontecendo, porque a base matemática evoluía, e essa base matemática evoluindo gerava o avanço da ciência, que gerava o avanço da sociedade. Então você, professor de história, a primeira revolução industrial aconteceu por causa de um avanço científico, que só aconteceu por causa de um avanço matemático. Concordo. Assim, totalmente plausível essa explicação. E você acha que ainda existe muito dessa coisa do trauma?
pessoas que ficaram traumatizadas com a matemática e passaram isso para frente. Por exemplo, existem pais que assim, terminaram o seu ciclo de educação básica, depois fizeram cursos de graduação e tudo mais, mas que eles têm um gap na matemática que eu acho que às vezes eles transferem para os filhos. Claro. E eu acho que esse é um baita ponto de alerta que a gente tem que ter. Quando a gente projeta essa nossa angústia pessoal para os nossos filhos, a gente já cria um bloqueio natural neles. Então, assim, se meu filho de 7, 8, 9 anos escuta a mim, seu pai, falando assim, nossa, matemática é muito difícil, cara, ele já vai pra aula assustado com aquilo dali, né? Já vai pra aula pensando, meu Deus, como é que eu vou estar aprendendo esse conteúdo se até meu pai acha ele difícil? Então, primeira coisa, por favor, pais, não passem, não projetem pros filhos de vocês essa angústia relacionada ao conhecimento matemático. Até porque a experiência do seu filho com esse conteúdo pode ser completamente diferente. E claro, né? Acho que um primeiro ponto pra gente não ter medo do componente, pra gente não ter medo do conteúdo, é a gente compreendê-lo na sua essência. Então, não criando esse trauma inicial e a construção do conhecimento de matemática sendo bem feito, né, bem conduzido, com esse aluno entendendo na essência e entendendo esse passo a passo, tende a ter uma relação muito boa com o conteúdo. Tanto Thiago, que assim, se você pegar crianças de 7, 8, 9 anos e você conversar com elas sobre matemática, é muito raro você escutar uma criança dessa faixa etária falando que não gosta. Porque este pensamento lógico é muito legal para eles e criança adora desafio. A criança, ela se vê crescendo quando ela consegue fazer algo que é novo para ela. Então, assim, da mesma maneira que uma criança, ela vai ficar extremamente feliz quando ela dá a sua primeira cambalhota. Esse final de semana, tava minha filha lá dando cambalhotas em todos os lugares da casa. Por isso que eu que legal. estou puxando o exemplo, aprendendo a cambalhota é a experiência de vida dela. A criança, ela fica extremamente feliz quando ela consegue fazer a conta, quando ela aprende as operações, porque ela se sente desafiada e ela começa a sentir que ela dá conta. Talvez na matemática ela tenha uma sensação maior de concretitude em relação ao seu processo de desenvolvimento do que numa história, do que numa geografia na fase inicial. Não, e chegar num resultado correto a partir dos próprios esforços é um negócio muito bonito. Exatamente. Né? Eu vi um negócio acontecendo e eu acho que tem muito a ver com o que você está falando. Assim. Nas nossas escolas, a matemática ela é muito bem cuidada. Então eu vejo essa criança dessa idade que você está falando, lá dos anos iniciais, brilhando os olhos no que diz respeito ao desenvolvimento matemático. Eu vi uma atividade esses dias na quadra, Gabriel. E era um professor de educação física e ele estava fazendo uma disputa e tinha a ver com equilíbrio, força, velocidade, mas eles tinham que antes acertar uma conta aritmética para poder correr. Cara, era muito, muito legal, cara, até arrepio. Eu estava passando na hora, indo para um outro prédio e eu tô vendo, cara, ele... tal conta. E o moleque pensando rapidão e fazendo a conta e conseguindo mentalizar menos, mais e tal, e vai, e corria e fazia a prova a partir do acerto. Então, muito, muito legal, assim. E aí, olha que legal, assim, nesse desafiar-se, e quando a criança ela se desafia, ela consegue, ela alcança, ela vai não só desenvolvendo o conhecimento matemático dela, né? Mas ela vai desenvolvendo várias outras habilidades de vida. Essa criança vai aprendendo sobre tentativa e erro, sobre a frustração, que às vezes na primeira tentativa de fazer a conta em matemática ela tem, mas que ela vai se desenvolvendo, e que às vezes em outras áreas da ciência, ela não sente essa mesma frustração, que vai ser importante no seu processo de desenvolvimento. Concordo. Então, assim, nesses anos iniciais é super importante, né, este caminhar da matemática. E aí, onde que começa a acontecer o ponto que você trouxe, né, Thiago, assim, da primeira dor em relação à matemática? É quando a criança começa a ver fração, ali às vezes já tem uma primeira dor, porque existe um simbolismo matemático maior, né? A gente já começa a entrar com uma notação matemática mais sólida. Imaginário, né? E aí depois, mais na frente, quando essa criança começa a ver equações. Equação é um segundo momento de dor, que é exatamente quando a matemática ela vai se tornando mais abstrata. Entendi. Então, uma das grandes dificuldades no ensino da matemática é quando a gente vai para esse momento de maior abstração. Mas é preciso dizer que a gente poderia ir para um sentido natural de, mas será que a gente precisa então trabalhar essa abstração? Sim, porque ela vai ser extremamente importante para o desenvolvimento mental dessa criança quando ela se tornar um adolescente ou um adulto. Você ser capaz de abstrair conceitos, você sair ali de uma coisa que ela é conceitual e sinalizar ela a partir de expressões, conseguir sintetizar esse conhecimento que naquele momento é abstrato. E às vezes o pai e a família pode achar assim, é só por conta da nota. E nunca foi por conta da nota. Não. É o que os conhecimentos e o desenvolvimento de competências e habilidades dentro da matemática pode fazer em outras tantas áreas. Por exemplo, tem muita gente que acha que necessariamente uma pessoa que tem notas altas é a pessoa mais estratégica, mais crítica e das melhores decisões. O que você pensa sobre isso? Olha, por que o povo é tão apegado ainda a coisa assim, nota alta? É claro que assim, quando a gente vai para um sistema de avaliação, o esperado é que aquela avaliação esteja, de certa maneira, mensurando o processo de aprendizado em relação àqueles objetivos de aprendizagem. Boa. Então, se eu tenho um instrumento avaliativo bem montado, por meio daquela avaliação, eu estou conseguindo
mensurar como é que está o desenvolvimento da habilidade relacionado àqueles objetivos específicos. Agora, o ponto para mim central é a gente entender que o mais importante é o aprendizado, não a nota. E às vezes aquela nota está simplesmente refletindo que naquele ponto a gente precisa retomar alguns conceitos, mas o foco deveria ser sempre muito maior no aprendizado, na experiência de jornada, do que nessa nota. E aí, quando a gente olha para a matemática em especial, mais do que nos outros componentes curriculares, e aí a gente começa a olhar para essa nota de uma maneira punitiva, de uma maneira a pensar, poxa, meu filho não foi bem em matemática, eu preciso puni-lo, a gente está indo contra o pensamento matemático. Porque veja bem, o desenvolvimento matemático, a experimentação matemática, ela acontece por um processo de tentativa e erro. Sim. Assim como na física, na química, os experimentos acontecem no laboratório, na matemática é no caderno, tentando e errando. Então a matemática é uma ciência que a base de construção dela, de pensamento, ela é por erro. Então se eu tiro dessa criança comum é errar. a oportunidade de errar e eu coloco uma punição em Sim. cima disso, essa criança ela vai automaticamente ter um mau contato com esse componente curricular, que é um componente que ela vai precisar errar ao longo da jornada. Cara, é muito, muito bom assim, o comentário que você está fazendo. E é bom ver que existem escolas e pessoas que estão tentando sair desse modelo mental, onde a memorização somente era importante, para um modelo mental mais crítico mesmo. Eu acho que toda vez que você pensa dessa forma, você consegue fazer com que o estudante ele tenha condição de se tornar mais autônomo, de se tornar mais estratégico. E como falta, né, isso nesses termos. Eu não sei explicar o porquê, eu não tenho uma base científica para isso, mas toda vez que é um aluno que ele tem um bom desenvolvimento no que diz respeito à matemática, parece que todas as outras áreas ficam muito mais simples para eles. Eu acho que até pela maneira com a qual a gente trabalha no nosso colégio, que é exatamente esse vínculo da matemática, não só a questão de algoritmo, fórmula, mas com o Legal. processo de construção de raciocínio. Tiago, para eu resolver, por exemplo, uma questão em que eu tenho que determinar qual é o valor máximo em uma situação, um problema que uma temperatura alcançou, eu preciso ser capaz de, tudo bem, aplicar a fórmula do y vértice, pais, famílias, você lembra lá o y do vértice da função quadrática, mas o que eu quero chamar a atenção é que você precisa de uma série de etapas de pensamento. Então, quando o aluno ele aprende esse conceito matemático, ele está aprendendo a organizar o seu processo de pensamento. Primeira etapa, preciso pegar a lei dessa função. Segundo, identificar os coeficientes. Terceiro, avaliar se a parábola é com cavidade para cima ou para baixo. Então, esse aluno ele está aprendendo a sintetizar e organizar o seu pensamento. E ele pode aplicar isso em muitas situações. Ele pode aplicar isso em todos. Então, assim, de modo geral, um aluno que tem uma boa construção matemática, uma construção sólida, esse aluno vai ter uma boa capacidade de argumentação. Cara, nítido, nítido. Ele vai ter, ele em uma redação, ele vai ter argumentos sólidos. Talvez ele vai ter que ampliar a sua capacidade de diálogo ali, mas os argumentos dele tendem a ser argumentos muito sólidos. Cara, isso é bom, muito bom. E no futuro, Gabriel, e a gente está vivendo um pós-mundo contemporâneo muito rápido, muito ligeiro em tudo, mas no futuro, o que vai valer mais? Raciocínio lógico ou memorização? Tiago, sem sombra de dúvidas, até com inteligência artificial, esse mundo que a gente está vivendo, para mim, a gente vai caminhar para um mundo em que as habilidades, de modo geral, vão ser muito mais habilidades de raciocínio, de como utilizar o conhecimento, do que de ter o conhecimento em si. Então, hoje, por exemplo, eu, por meio de uma inteligência artificial, eu alcanço aquele conhecimento de maneira muito sólida, muito rápida. Mas como que eu uso esse conhecimento? Sim. O que eu consigo fazer com ele? Então, para mim, o grande desafio dos adultos do futuro, o grande desafio para os nossos alunos, que vão ser esses profissionais do futuro, é exatamente fazer o uso deste conhecimento que vai ser muito fácil de ser alcançado. Então, hoje, por exemplo, eu não sei, vamos brincar uma coisa dentro da área da matemática, por exemplo, que você não chegou a entrar, não sei calcular uma integral por partes. Cara, eu com inteligência artificial rapidamente entro lá no Gemini e pergunto, ele vai me passar a explicação, eu olho aquela explicação e talvez, do ponto de vista de algoritmo, aquilo seja suficiente de eu pegar e fazer umas passos e resolver aquela. E conseguir resolver. Mas o que eu vou fazer com este conhecimento daqui para frente? Legal. A partir disso que eu li, vi uma resolução, eu consigo criar algo novo? Eu consigo espelhar em outras questões? Eu consigo pegar um problema e perceber que aquele problema pode ser resolvido com isso? Então, com certeza, essa capacidade de lógica ela é mais importante que a capacidade de memorização. Até por isso, por exemplo, em alguns exames internacionais, a gente tem os nossos vestibulares aqui no Brasil, mas em exames internacionais, quase todos atualmente que trabalham com o currículo do IB, eles vêm com formulário para os alunos. O aluno ele vai fazer a prova, vem lá o formulário com todas as fórmulas para esse aluno, tá? Eu não quero saber se esse aluno sabe a fórmula ou não. É a capacidade de aplicação, de transformar realidades. Exatamente, a capacidade da resolução de problema a partir disso. Então acho que caminharemos para isso também. Tá bom. E você acha, então, que existe uma relação muito forte entre matemática
ou aprender matemática, ou desenvolver-se bem nisso e a autonomia desse estudante. Com certeza. Tá bom? Com certeza. Como que a gente consegue ver isso? Eu acho que, primeiro, por esse processo desse aluno, a partir da base matemática, conseguir desenvolver esse seu raciocínio lógico, e esse seu raciocínio lógico, ele envolve isso, ser capaz de fazer análise e conclusões a partir disso. Segundo, ser capazes de fazer inferências a partir daquele ponto, então eu tenho este conhecimento, o que eu posso inferir, e também gerar de novo a partir dele. E aí, no estudo da matemática, isso vai acontecendo diariamente, conforme esse aluno ele vai avançando. Então, o exemplo que eu dei para você, conforme esse aluno ele vai aprender, por exemplo, a função quadrática, ele está aprendendo a lidar com algoritmos e com a capacidade de organização do seu pensamento. E isso vai se replicar em outras coisas, por mais que ele não consiga ver. Então, é muito comum, né? Os professores de matemática e colegas já da nossa faixa etária chegam para mim e brincam assim, Gabriel, passou mais um dia na minha vida e eu não usei a fórmula de Bhaskara. Tá bom. Aí eu falo para ele assim, cara, mas você fez alguma coisa hoje no seu dia que você teve que seguir 5 comandos assim, eu fiz esse para chegar naquele resultado e você conseguiu pensar nisso? Pô, para eu conseguir fazer isso, eu primeiro faço esse passo. Por exemplo, para eu conseguir andar de carro primeiro, eu entro, coloco a chave na ignição, giro a chave, coloco meu pé na embreagem, passo a marcha. Isso é uma construção de algoritmo. Onde você aprendeu a fazer essa construção? Na matemática. Você aprendeu isso lá em Bhaskara, quando você foi aprender que aquela série de etapas chegava naquele determinado resultado. E assim, você é matemático e a gente toma decisão o tempo inteiro. Você acha que a matemática consegue ajudar as pessoas, mesmo adolescentes, e depois adolescentes que vão se tornar adultos, em pessoas que têm uma tomada de decisão mais analítica, melhor, mais bem pensada? Perfeito, com certeza. Tá? Quando a gente está dentro das situações e problemas da matemática, a gente tem que exatamente analisar muitas possibilidades de como que eu posso resolver aquele problema. Entendi. E aí esse é um ponto legal da gente comentar, Thiago. Eu falo muito isso para os alunos, tanto nos anos finais quanto no ensino médio. A diferença, Thiago, de um aluno que faz questões difíceis de matemática para um aluno que faz questões médias de matemática, muitas vezes não é o conhecimento técnico daquele aluno. O aluno que faz questão difícil, o aluno que faz questão média, às vezes o conhecimento técnico dele é o mesmo. Mas o aluno que faz essas questões difíceis, ele tem uma capacidade maior de processo de tentativa e erro, ou seja, ele é mais resiliente, ele é um cara que ele tenta um caminho, não consegue esse caminho, e aí ele tenta outro caminho. Ele tem um repertório, uma criatividade diferente, e aí, né? Esse é o segundo ponto. Ele tem uma criatividade diferente. Se eu pego e desenvolvo isso na área da matemática, quando eu pego uma situação super complexa, e aí eu preciso tentar por um caminho, não dá, tentar outro caminho, não dá, eu tenho que ter uma criatividade nessa resolução de problemas, quando eu me deparo com problemas na minha vida, eu também consigo fazer esses testes de hipótese. Legal. Então, quando acontece uma situação na minha vida, eu vou tomar uma decisão, eu penso, cara, se eu fizer assim, qual é o resultado esperado? Se eu fizer assim, qual é o resultado esperado? Então, você começa a simular mais na sua cabeça, porque você desenvolveu isso dentro da sua prática do ensino de matemática. Então, o teste de hipótese, que é exatamente isso que você está falando, essa tomada de decisão mais analítica, ela é um grande teste de hipótese, só que você faz na sua cabeça. Você testa a possibilidade de resolução daquele caso. Massa. E aí você vislumbra lá na frente quais são os resultados possíveis. Isso é resolução de questão de matemática. Eu tenho um aluninho lá no NASA Norte, moleque esplêndido, assim. Ele tá no 6º ano agora. Ele é um gênio do xadrez. E a capacidade dele no xadrez começou por ele ser e por ele ter um refinamento muito, muito grande no pensamento matemático. Você seria um excelente exemplo. Xadrez é exatamente isso. E o professor falou que, assim, ele não é o jogador mais brilhante, ele não é ainda, mas ele está se formando, ele só tem 11 anos de idade, mas ele é o cara mais novo com a melhor criatividade na tomada de decisão na hora das peças. Ele consegue se antecipar e ver coisas que ninguém viu, que o cara que joga um tempão não conseguiu enxergar e ele já fez um monte de hipóteses e situações prevendo resultados até que o outro adversário ia fazer. É um negócio assim, muito legal. E o xadrez é exatamente isso. Você está pensando três jogadas adiante sempre. Então você tem que pensar múltiplos cenários de possibilidades que podem acontecer para você ver qual é a melhor saída e tentar forçar aquele cenário. Mas já que você está falando, é tão interessante, cara. Eu jogo beach tênis, né, como você sabe. Não sou o melhor atleta, mas eu ganhei um campeonato recente. Resiliência. Ganhei um campeonato recente. E aí, pra mim, tem uma coisa muito curiosa enquanto eu jogo que eu sempre observo. Que quando eu estou jogando, eu penso muito na tomada de decisão que eu vou fazer. Eu falo assim, cara, eu vou dar um lobby aqui eu vou encurtar, vou fazer isso. Eu penso na jogada. E eu vejo muita gente jogando só assim, é só porrada, é só intuição. E aí tá ligado a isso, tá ligado assim, que eu sou uma pessoa analítica de modo geral, porque eu me formei em matemática, fiz mestrado em matemática, estudei 10 anos da minha vida
em graduações, pós-graduações e mestrado de matemática. Então, naturalmente, o meu pensamento ele é sempre um pensamento vislumbrando muitos cenários. E, para mim, não tem uma outra explicação de ter desenvolvido esse pensamento do que, senão, todos os anos que eu fiquei estudando para desenvolver essa ciência. Então, acho que é um crescimento natural que tem em relação a essa tomada de decisão e, às vezes, de curto tempo também. Porque a pessoa pensa, não, a matemática vai ajudar nessa tomada de decisão longa, que o cara vai poder parar, pensar e refletir sobre os múltiplos cenários. Não, a de curto tempo também. Aquela que você tem que fazer mais rápido. Você tem uma capacidade muito ágil de vislumbrar cenários. Eu sempre concordo muito com isso, assim. Cara, quando eu entrei no Sigma, a gente dava aula junto em Águas Claras. E eu não tenho como, assim, eu tenho que comentar. Você tem lá um jogo que você faz com eles, ou um evento, que é o... Você vai numerando São as OBS. OBS. Eu sei que eu tava numa aula, eu tava terminando essa aula, e era perto do final do ano, e os caras estavam assim, chegou a OBS, observação de aula, observação de sala, número tanto, e era um momento marcante, e eu não vi ninguém naquela turma com medo da matemática. É. Eu não vi, cara. Cara, é super possível você fazer o ensino de matemática de uma maneira humanizada, de uma maneira entendendo o indivíduo, de uma maneira a valorizar o processo de desenvolvimento do aluno, até se você tiver a mentalidade certa. Até se você entender como professor que o processo de desenvolvimento de matemática é esse processo exatamente de tentativa e erro, então o aluno vai errar, você tem que valorizar o erro dele, tem que valorizar também os avanços desse aluno. Então é super possível de você ser um professor, lecionar matemática com uma conexão genuína com os alunos e sem fazer o aluno ter medo, sem fazer o aluno ter trauma. E é isso que você fala, Thiago. Era coisa muito simples, assim, aqui nas minhas aulas eu sempre faço observações para os meninos. E aí a garotada vai contando as observações que eu faço. E aí eles ficam numa expectativa muito grande de chegar na observação 50, que é um grande marco. E aí eles fazem uma festa para comemorar. E eles estavam falando disso, assim, pô, vai ter uma festa hoje e todo mundo muito à vontade, um ambiente muito seguro, um ambiente muito articulado. E, assim, não por isso, mas também por isso, e por esse desenvolvimento matemático, aquela turma era muito boa. Total. Era a turma de 22, cara, do Sigma de Águas Claras. E aí para você ver, né, Thiago, como é que você pode fazer essa construção? Eu esse ano estou como professor, estou na terceira série de ensino médio. Cara, eu tive uma aluna, e você me fez essa pergunta sobre nota, eu tive uma aluna que na minha avaliação agora ficou abaixo da média. E eu fiz questão de ligar para a mãe dela para dar parabéns para a aluna. Fiz questão, peguei o telefone, liguei para a mãe e falei, olha, parabéns pelo desenvolvimento da sua filha, eu sei que ela não alcançou nessa prova a nota que vocês almejam, Mas olha a mas ela é uma melhora, olha aluna a que está curva. desenvolvendo muito, aluna novata, está desenvolvendo muito, está Que avançando massa. muito, está sempre frequente aqui das monitorias, está no caminho certo e a gente vai continuar caminhando lado a lado. Olha como é que você, numa ação simples dessa, vai mudar exatamente como é que é a percepção. E por que eu fiz isso? Porque a minha preocupação foi exatamente a preocupação que você falou. De vir a nota e ela falar, nada vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí vinha o desânimo e desistir do componente curricular. Pensando em futuro e pensando em crianças, Gabriel, pensando em jovens e adolescentes e crianças, o que você definiria lá na frente como uma criança assim? Essa criança tem uma trilha de desenvolvimento e preparação que foi boa. O que um jovem, uma criança, pelo que ela tem que passar para a gente falar assim, cara, você conseguiu, você Tá bom. tem elementos aqui que são relevantes. Então vamos lá. Primeiro, a capacidade operacional. Beleza. É sim importante que a criança desenvolva essa capacidade operacional, o que não significa decorar tabuada. Capacidade operacional significa exatamente da criança, ao longo da trajetória, desenvolver raciocínios que permitam para ela fazer aquela conta. Tá bom? Exemplo, 25 mais 49. Por que sobe 1? Não é só saber que vai aquele 1 ser, mas entender o processo de raciocínio. Então, essa capacidade operacional ela é super importante. Tá bom. Tá? Muito bom ponto. O segundo ponto é exatamente a capacidade de transformar o abstrato em concreto. Então, essa situação, o aluno ser capaz de pegar situações e conseguir codificar essas situações por meio de um pensamento matemático. Então, desde eu conseguir escrever nas notações apropriadas uma determinada situação por meio da matemática, quanto de eu conseguir sintetizar uma situação em uma determinada equação, uma determinada função. Então, essa capacidade de eu passar do abstrato para o concreto, e isso permeia ao longo de toda a vida do aluno dentro da matemática, ela é super importante. Tanto é que isso é muito difícil para nós pais. Muitas vezes a gente vai estudar com o nosso filho que está no 4º ano, 5º ano, às vezes a gente quer, para passar do abstrato para o concreto, usar conhecimentos que ele não tem ainda. Quero usar um X ali para resolver uma situação. Isso acontece com frequência. Quase uma trapaça, né? Pula o Mas estágio. dentro do processo de pensamento dele, ele consegue fazer isso, mesmo que ele não use a notação matemática que a gente aprende lá na frente. Legal. Então, esse é um segundo ponto super importante. O terceiro ponto é ele ter exatamente a capacidade de estar utilizando algoritmos. É ele entender que ele consegue executar uma série de passos e aquela série de passos consegue chegar em um determinado resultado.
E aí, por fim, é você juntar essa capacidade de algoritmo com a capacidade de resolução do problema. Então, o que é isso, basicamente? Eu tenho uma série de algoritmos que me dão determinados resultados. Eu pego uma situação problema e aí eu vou entender qual é o melhor algoritmo para resolver aquela situação problema. Que aí a gente começa a entrar na tomada de decisão e na análise de situações de matemática. Cara, Então, se você junta essas habilidades, você vai ter um aluno que é um aluno olímpico. Um aluno que vai conseguir resolver e caminhar dentro da matemática. E aí uma outra que aí não é habilidade matemática, mas é uma habilidade super importante até para nós, como adultos. É a capacidade de testar, errar e continuar testando, que é basicamente a resiliência. E isso é extremamente importante para esse aluno progredir bem dentro da área da matemática. ou seja, então a matemática vai muito além de uma nota e ela de fato consegue fazer com que esse jovem, essa criança tenha um melhor desenvolvimento. Cara, e é muito legal quando a gente vai falando isso, que eu não falei de conteúdo nenhum. Eu não falei de... Eu falei para exemplificar a função, mas eu não falei que, assim, pro aluno chegar no conhecimento matemático pleno, ele precisa saber número complexo, ele precisa saber análise combinatória, não. Isso tudo são os conteúdos que vão ser a base para você fazer esse desenvolvimento dessas habilidades macro para esse aluno. Mas a habilidade é a capacidade de aplicar algoritmos e entender as saídas desses algoritmos. A habilidade é a capacidade de eu fazer testes de hipóteses de várias situações possíveis dentro de uma situação problema. E será que quando o cara ficar com muita dificuldade, ele vai desistindo disso? Ele vai não querendo? Ele vai criando barreiras? Será que ele vai... Aí tem 2 pontos, Thiago, assim. Aí esse é o lado cruel da matemática. A matemática ela é uma ciência de blocos. Então, assim, um conteúdo da matemática lá da frente, ele tem pré-requisitos técnicos de conteúdos anteriores. Então, se eu fiz um primeiro ano, um segundo ano ruim, esse exemplo da aluna da terceira série que a gente comentou, tá na terceira série e fez um ensino médio que não foi tão bom. Entendi. Quando ela for aprender um número complexo, não pela capacidade de pensamento dela, ela pode ter desenvolvido toda a base teórica comigo na minha aula e o pensamento adequado, os algoritmos certos, mas vão aparecer pré-requisitos que ela não aprendeu bem. Então, isso é sim uma dificuldade no desenvolvimento do conhecimento de matemática. É que os pré-requisitos não aprendidos, eles de fato vão atrapalhando, prejudicando os alunos. E é por isso que esse ano, no Sigma, a gente criou o curso de matemática básica. Cara, esse foi ganho, viu? Eu fiquei tenho muito alunos feliz. que lá na terceira série estão revendo coisas do sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, que não tem nada a ver com a prova. A gente deixa claro pra gente, vocês não vão vir pra aula de matemática básica aprender matéria da prova, é pra aprender coisas do passado que vocês não aprenderam bem. Em outro processo de maturidade, em outro momento da vida, talvez ele olhe para aquilo com olhos tão diferentes que ele aprenda numa virada de chave. Exatamente. Então, assim, aí essa é uma dor realmente, assim, esse é um lado que na matemática, esses pré-requisitos, eles acabam doendo no processo de aprendizado. Acho que é diferente de história, eu posso ter pulado um conteúdo, eu vejo o outro e eu entendo. Sim, e dá mesmo, dá para entender sem tantas bagagens anteriores ou pré-requisitos. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar atento para isso, e está sendo um sucesso o curso de matemática básica, a gente Muito está caminhando super Muito bem, reta final do nosso queridíssimo SigmaCast, mas antes de acabar a gente tem um momento especial demais. Vem aí o Sigma Dicas e aí aquela história, Gabriel, como você que é hoje aqui a sumidade para falar da matemática, você fica com 2 pontos de reflexão, 2 pontos de síntese, os 2 pontos mais importantes do nosso dia, eu fico com 1 ponto. Fechado? Fechado. Vem aí, Sigma Dicas. Então a ideia é essa, assim, você que é a referência no assunto, você fica com 2 pontos, eu fico com 1 só, e aí eu queria que você fizesse pensando assim, é o último recado sobre esse assunto tão importante para pais, famílias, comunidade escolar, professores, todo mundo que nos acompanha. Olha, acho que o primeiro recado que eu sempre preciso passar é não projete os seus medos nos seus filhos. Caraca, bom tá? ponto. Se você projetar um medo em relação ao componente curricular de matemática, o seu filho ele já vai para aquela aula com um receio do processo de aprendizado e isso dificulta muito a vida do professor. Então, por favor, pai, por mais que você tenha tido uma experiência ruim, deixe o seu filho ter a experiência dele e apoie, seja junto e fale, não, filho, você vai conseguir, eu vou estar com você. E talvez seja até uma boa oportunidade de você também retomar, trabalhar ali junto dele, revisitar e ter uma experiência diferente. Muito tá? bom. Ponto número 1, fechado. Segundo ponto, Thiago, é esse que eu bato muito na tecla, até como professor, e aí eu acho que essa é uma virada de chave na mentalidade matemática. É entender que a matemática é uma ciência de tentativa e erro. Isso é muito importante para que o aluno se desenvolva bem. Então, assim, valorizar quando está tentando e está errando é importante, porque senão, quando chegar num grau de complexidade maior, ele não vai se desenvolver e ele não vai desenvolver as outras habilidades super importantes. Então, sempre que a gente vai falar sobre ensino de matemática, a gente precisa ter isso em mente.
precisa ter isso em mente para não desistir na primeira tentativa, testar um outro caminho, que a gente vai desenvolvendo a tomada de decisão do aluno e valorizar esse processo, valorizar que, poxa, tá tudo bem. E muitas vezes nós pais, quando vamos estudar com o nosso filho, a gente não tem essa paciência, né? É o erro já, poxa, por que você errou? Então a gente tem que ter sempre esse cuidado. Muito bom. Vamos lá, pô, o cara falou tudo que eu ia falar. Agora eu fiquei ruim. Ficou pensando no terceiro aí, né? Agora ficou ruim, mas vamos lá. Para além de hard skills, para além de um conteúdo concreto na matemática, que o Gabriel falou muito bem, eu queria chamar a atenção que o quanto a matemática pode promover para você habilidades e competências que são valiosíssimas no século XXI. Então, quando eu penso em capacidade de resolver problemas, capacidade de autonomia, de protagonismo, de encarar desafios de uma forma diferente, até mesmo a resiliência que o Gabriel falou, a matemática é uma ciência que pode te possibilitar. É uma ciência que pode te fortalecer. É uma ciência que pode fazer muito bem. Ela precisa sim ser estudada e os processos eles passam sim por tentativa e erro, por estudo, por dedicação, mas acreditar muito que para além de contas, números e fórmulas, existe um outro caminho, um outro mundo a ser desenvolvido pela matemática, deveria fazer você assim brilhar os olhos com essa ciência. Então essa é a minha ideia para pais, professores e para todo mundo que nos acompanha. Professor, fiquei muito feliz de falar com o senhor hoje sobre matemática, estou satisfeito e a gente está chegando ao fim de mais um SigmaCast. A gente volta em breve e assim, a gente agradece muito todo mundo que acompanha, todo mundo que fortalece. Entra lá no Spotify, entra também no YouTube e esses programas também aparecem no Instagram da nossa escola. Pessoal, ficamos por aqui e até mais. Valeu, professor Gabriel. Valeu, professor Thiago. Até mais. Tchau.